Então, parte. Senhora presidente, caros colegas, bom dia a todos. Uma parte, então. Obrigado, vereador Zanquim. Só para não comprometer seu raciocínio e dizer, vereador Xuxa, que a empresa da parceria público-privada, ela então está iniciando seus trabalhos. Claro que vai ter algumas situações que ela vai ter que melhorar, que é normal, mas que no carteiraço e também não vai ser resolvido nada, né? A gente tem que trabalhar com a coerência. A gente precisa entender que existem as demandas, existem as previsões e as lâmpadas que serão trocadas. Muito obrigado, vereador Zanquim. Perfeito, perfeito. Caros colegas, senhora presidente, o vice-presidente esteve ontem aqui em Caxias do Sul, numa visita com os empresários, e foram anunciados alguns programas de recuperação. E também temos o Pronamp Enchente. Então eu tenho conversado com vários empresários, instituições, e uma coisa que a gente precisa deixar claro e precisa acelerar, e quem sabe mudar, é a questão de que existe uma estrutura para isso. O BNDES é um banco fomentador. Existem dois tipos de banco, o banco agenciador e o banco fomentador. O BNDES é que vai dar o fomento desses recursos, mas esses recursos vão para os bancos, que são os agenciadores. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banrisul e assim por diante. O que me parece ser necessário, e essa é a demanda agora, é muito importante esses programas, como foi o programa na pandemia, mas que os empresários tivessem acesso direto ao BNDES e não passar pelos bancos agenciadores. Por quê? O BNDES não tem inadimplência, a inadimplência dele é zero. Se você vai num banco qualquer fazer um FINAME, FINAME é Financiamento Nacional de Máquinas e Equipamentos. O banco, seja lá o banco que você escolher, ele dá a garantia ao BNDES. Isso se chama Delcredere ou Delcredere, como queiram. O banco cobra uma comissão para ser teu garantidor junto ao BNDES. Então, se você não pagar as suas parcelas, quem vai pagar a parcela para o BNDES é o Bradesco, Itaú, Santander, o banco agenciador. Então, é muito oportuna essa ajuda que está vindo, mas ela é uma ajuda que vai ser paga, tem juros. Poderá ter carência, terá prazo, o prazo é de 60 meses, o colega vereador D'Ambros, que me antecedeu, demonstrou aqui a estrutura dessas operações que foram anunciadas. Operação de investimento de 15 bilhões, e eu quero aqui também alertar aos empresários sobre a lei de depreciação acelerada, que não é cheque no bolso, no caixa, mas que vai agilizar a renovação das máquinas. Mas o mais importante, eu acho importante, com perdão da redundância, que seja retomada a MP 936, que foi a da pandemia, onde o poder público, ou seja, o governo, auxiliou as empresas a manter os empregos. Nós precisamos manter os empregos e essa é a hora do apoio. Então, essa proteção dos empregos, eu quero aqui ressuscitar, então, o debate daquela MP 936, que foi na época da pandemia, onde o governo deu um aporte de verdade, não só empréstimos, mas um apoio para que o empresário possa manter o seu emprego. Existe algo nas empresas chamado custos fixos, e agora vai ter a folha de pagamento semana que vem. E como é que empresas onde o empresário não acessa nem a sua casa, não acessa nem a sua empresa, a gente vê vídeos toda semana, eu vi caso de uma churrascaria tradicional em Porto Alegre, que colocaram fora 4 toneladas de carne, picanha, costela, salmão, todo o estoque da churrascaria, enfim, todas as empresas perderam seus estoques, seus investimentos, e é necessário sim, esse é o meu pedido, vereador Scalco, que o Pronamp e o BNDES seja direto aos empresários e não precise ir lá no banco A, no banco B ou no banco C. Por quê? O banco vai fazer uma análise de crédito. Então, se você tem lá cheque devolvido, conta encerrada, busca e apreensão e etc., não vai rolar esse auxílio.
Então o auxílio, como se diz, tem que ser na veia, tem que ser direto. E isso é o que o presidente da Fiergs falou hoje de manhã. E vários presidentes de entidades estão preocupados, tanto quanto as suas empresas, com o emprego dos trabalhadores. Então, esse Pronamp enchente, que é para as micro e pequenas empresas, ele vai ter um valor de 30 bilhões, metade para mês e a outra metade para a EPP, as empresas de pequeno porte, que faturam até 4,8 milhões ano, e as MEIs até 360 mil. Juro de 4% ao ano, prazo de 60 parcelas, carência de 24 meses, entendendo que carência não é diferimento, durante a carência você paga juros, só não amortiza, tá? E tem realmente o cashback de 40%. Então, eu acho que se do anúncio até a operação nós conseguirmos, porque muitas vezes a gente anuncia e a coisa não se operacionaliza. Estou torcendo que isso aconteça, mas a grande voz dos empresários de qualquer porte, quem tem um CNPJ passa a se chamar empresário, é que essas operações sejam feitas direto com os empresários e não tenha que passar por bancos agenciadores, né? Porque aí entra numa análise de crédito, entra numa análise de comissão, uma análise de reciprocidade, de tempo de conta com o banco e assim por diante, tá? Vereador Escal, com a sua parte. Parabéns pelo tema, professor Zanquim. A preocupação agora é tentar retornar as atividades dessas empresas, conseguir manter os empregos, que as empresas estão descapitalizadas, não têm condições agora. E como o senhor bem falou, não adianta a gente centralizar tudo num BNDES, num banco BNDES, porque ele não tem nem agência ainda no Rio Grande do Sul. Imagina nas cidades do interior, é muito mais difícil. Então era muito mais fácil o governo federal pegar o mesmo modelo que foi aplicado pelo governo Bolsonaro, pelo Guedes lá na pandemia e aplicar agora, porque também é uma catástrofe da mesma forma, né? Então, usa os bancos que as empresas já tinham conta, já tem histórico, já tem todo o cadastro pronto. A gente ganha muito tempo, fica muito mais rápido para a gente poder emprestar esses valores e reerguer essas empresas. Porque se a gente depender de toda uma análise de crédito, cadastro, tudo novamente do zero, com uma agência que não existe na cidade, ou não existe o cadastro do cliente, isso aí pode demorar meses. E as empresas não têm meses para poder voltar à operação. Elas vão todas quebrar. Parabéns, professor. Sim, e sempre entendendo, pessoal, que o símbolo da economia é uma engrenagem, né? Então, em São Paulo, me corrijam se quiserem uma parte, se eu estiver errado, porque eu peguei a notícia en passant, a Volkswagen já está dando semana de 4 dias, né? Tem outras empresas que estão dando férias coletivas, porque São Paulo não foi atingido pela enchente, mas existe toda uma cadeia produtiva, principalmente nós em Caxias do Sul, do Polo Metal Mecânico, onde nós fornecemos peças e acessórios e insumos para todo o Brasil, todo o Brasil. Então, pelo problema de logística e o problema, da nossa tragédia, a economia por um todo, a engrenagem não está fluindo, está começando a trancar. Então, nós vamos ter problemas também em São Paulo, Rio de Janeiro, se a economia gaúcha não retomar. Então, eu acho importante, nós temos que nos unir aqui, longe do debate ideológico, mas da prática, mas o meu único apontamento nessa tribuna é reverberar o que os presidentes de entidades e associações estão pedindo, né? Dinheiro na veia, que não tenha que passar por agências bancárias e outros bancos, porque aí vai passar por uma análise de crédito. E crédito envolve reciprocidade, tempo de conta, ficha cadastral e uma série de outras coisas. Mas eu estou esperançoso. Ontem tive contato com empresários do setor de calçados, lá no Vale dos Sinos, no Vale do Paranhana também, em Igrejinha, Três Coroas, e é impressionante, eu chego a ficar feliz de ver assim fábricas, não do jeito que elas estão, mas enfim, o otimismo, a perspectiva de um segundo semestre de recuperação. Mas para isso temos que nos unir. Então, meu pedido é esse, senhora presidente, de que o Pronamp enchente e as verbas do BNDES não passem pelas agências, ou se passarem, que seja bem mais facilitado e não passe por uma análise de crédito especificamente. Muito obrigado, senhor presidente.